Você já teve dores na sola dos pés que pioram durante a pisada e que são especialmente fortes pela manhã? Você pode estar com fasciite plantar. Nesse vídeo iremos abordar o que é a fasciite e por que ela ocorre. Fala pessoal, aqui quem fala é o Dr. Alberto De Carli do canal Ortopedia, Esporte e Saúde, o canal que a gente discute assuntos do interesse do mundo do esporte, do condicionamento físico, sempre com bom embasamento técnico e científico. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no botão abaixo. Na medicina, de uma maneira geral, quase todos os nomes que terminam em "ite" significam inflamação de alguma coisa. Portanto, fascite significa inflamação da fáscia, no caso a fáscia plantar. Essa fáscia, que também é chamada de aponeurose plantar, é uma membrana de tecido fibroso que recobre os músculos da planta do nosso pé e se estende desde o calcanhar até os dedos, mais precisamente na região das falanges proximais. Ela tem a função de proteger a musculatura do pé e também dar suporte ao arco da sola do pé, formando o que a gente chama de arco plantar. Devido ao fato dessa estrutura estar sob intenso estresse mecânico, devido à flexão e à extensão da sola do pé durante a caminhada, corrida, ou simplesmente por causa do fato dela ter que suportar o nosso peso, essa membrana ou fáscia pode sofrer aos poucos estiramentos e fissuras, o que atrai substâncias inflamatórias para a região, causando muita dor. Existem alguns pontos clássicos de dor relacionados à fasciite. Esses pontos estão geralmente localizados um pouco à frente da origem da fáscia, logo após o osso calcâneo. Esse processo inflamatório geralmente está ligado a alguns fatores de risco. Então, vou citar aqui para vocês terem uma ideia. O uso de calçados com sola muito flexível, como dá para a gente ver nessa imagem que eu estou colocando, o sobrepeso e a obesidade, alguns tipos de atividade físicas como corredores, saltadores ou dançarinos, pessoas sedentárias, pelo simples fato do enfraquecimento geral da musculatura ou uma certa atrofia que esses pacientes sofrem, inclusive gerando atrofia da musculatura intrínseca do pé. Atividade ocupacional em que é necessário ficar muito tempo em pé, como professores, trabalhadores de fábrica, carteiros, segurança. Idade, ela é mais comum em pessoas um pouco mais velhas, O pico da ocorrência é entre os 40 e os 60 anos, é mais ou menos o que a gente vê na literatura. E alterações mecânicas, como falta de flexibilidade do tendão de Aquiles ou pés planos, também estão relacionadas ao aparecimento da fasciite. E como a gente trata? O tratamento da fasciite plantar, em primeiro lugar, envolve a retirada do fator causador do problema. Então, se for a obesidade, a gente precisa atuar nisso. Se for um problema ocupacional ou relacionado ao calçado, mesma coisa. Constantemente, a gente atende em consultório um paciente que anda de havaiana o dia inteiro ou aquela mulher que gosta muito de andar de sandália rasteirinha e desenvolve a fasciite plantar. Só que assim, a não ser que você seja magro e tenha a musculatura intrínseca do pé muito bem desenvolvida, se você andar com esse tipo de calçado errado o dia inteiro, mais cedo ou mais tarde você vai desenvolver alguma condição inflamatória do pé, sendo que a fasciite é a mais frequente. Muitas vezes, a simples troca do calçado para realizar determinada atividade, ou então a introdução de uma palmilha rígida por dentro do calçado, que torna a sola aí menos flexível, já são medidas importantes para dar mais repouso para a planta do pé, diminuindo então o estresse mecânico causado pela sobrecarga e o problema acaba se resolvendo por si só. Em caso de dor mais importante, nós introduzimos muitas vezes anti-inflamatórios na fase aguda. Mas o fundamental é tratar a causa base. Fisioterapia pode ser útil e existem inclusive uma série de exercícios domésticos que você pode fazer em casa e eu recomendo. Eu tenho um vídeo sobre isso inclusive, eu convido vocês a assisti-lo. Vou deixar o link no final na descrição.
E apesar da gente sempre querer passar conhecimento de qualidade gratuito aqui no canal, nunca deixe de consultar um médico. Somente com uma avaliação completa, exame físico, exames complementares, podemos corretamente diagnosticar o problema. Gostou do vídeo? Não esqueça de dar o seu like e deixe seus comentários. Quer ser avisado sempre que sair um vídeo novo? Clique no sininho e receba as notificações do canal. Um forte abraço e até a próxima!